Migas e amigos pré-algorítmicos ou pós-algorítmicos, se assim a gente quiser, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos ao Niilismo Miguxo. Se você já pressentiu, já notou que a história se repete há milênios, há muitos e muitos séculos, e está de saco cheio de ver as mesmas discussões toda hora, todo tempo na Ágora, vem para cá, vamos conversar com os filósofos cometa que ultrapassaram os problemas das suas épocas, que perceberam que esse poder totalitário que se quer único na Terra acaba por sempre impor as suas problemáticas como se elas fossem as únicas problemáticas da humanidade e deixar a gente preso em falsos problemas, em falsas questões, com angústias, com ansiedades, com uma série de sensações compartilhadas muito negativas e, ao mesmo tempo, muito úteis a esse poder totalitário, certo? Então, vamos ultrapassar esses problemas, vamos entrar em outras questões, vamos para onde a mente humana é capaz de ir, que é o local de criação, o local de invenção de novos valores, de novas formas de existência, que, curiosamente, outras formações sociais que não são dominantes, outras que foram esmagadas, por isso que hoje a gente chama de capitalismo, mas que já teve outros nomes, já inventaram para si há muito tempo atrás, e algumas delas continuam vivendo até hoje, resistindo, não sobrevivendo como a gente, mas resistindo nas suas criações de outras formas de existência que a gente nem sequer conhece, que nem sequer chegam para a gente como algo possível. A gente só toma contato com algumas pistas através de alguns nomes mais proeminentes. Então, bora de banda no poder totalitário, bora de dar um chega pra lá nessa gente ressentida, nessa gente culpada, culposa e culpante, nessa forma de enxergar o mundo através de uma visão única de um senhor e um escravo que funda toda a nossa mentalidade. E, aliás, é por isso que Nietzsche levanta essa questão de que os valores dominantes da nossa cultura ocidental são completamente fundados nessa dualidade senhor e escravo. Isso já vem desde a Grécia Antiga, com os filósofos que se tornaram dominantes na nossa cultura, porque a Grécia Antiga não foi feita só deles também, mas a questão é que toda vez que se tem um poder que se quer único na Terra, ele, curiosamente, de novo, seleciona aquelas formas de enxergar a vida que são úteis a ele. Ou seja, ele esmaga todos os outros pensamentos. Por exemplo, alguns estoicos gregos, que nem sequer são lembrados hoje, alguns pensadores antes de Cristo que foram apagados e que ao longo da Idade Média foram sendo revisitados, e Nietzsche, no século XIX, despontou com uma obra que vai completamente contra a corrente do nosso pensamento dominante. E talvez por isso também que ele seja tão mal interpretado, talvez por isso que Nietzsche seja hoje visto como um filósofo triste, porque isso também é muito útil a um poder totalitário, né? Mas, felizmente, a gente teve Deleuze, que foi um dos maiores filósofos do último século, e ele escreveu essa obra, Nietzsche e a Filosofia, dando um highlight nos pontos que Nietzsche quis trazer pra gente. E é por isso que aqui é o Niilismo Miguxo, porque a gente vai afirmar completamente todo o sentido da história que se passou até hoje, não como algo que a gente queira fingir que não aconteceu ou ficar com raiva disso, porque essa é justamente a forma de pensar dessa dualidade senhor e escravo que funda o nosso pensamento ocidental dominante e faz com que a gente nem sequer acesse outras formas de se colocar na existência. A gente já falou aqui um pouco sobre os 4 sentidos do niilismo. Na verdade, de maneira mais dominante, a gente só vai até o 3º sentido. Então, se você hoje chega e pensa no niilismo sem ter lido nada do Nietzsche ou ter entrado mais no que o Deleuze traz, provavelmente você enxerga o niilismo como uma tristeza, uma melancolia, uma falta total, que, aliás, a própria psicanálise e muitas terapias trazem como se fosse algo implícito, intrínseco ao ser humano, como se o ser humano fosse um ser faltoso, um ser que chega à Terra impotente desde bebê e que precisa daí criar esses recalques
virar um neurótico se ele quiser ser um ser humano normal e aceitar que a vida é constituída pela falta e que ele precisa, então, arrumar um jeito de lidar com isso e subsistir praticamente, né, sem nenhuma criação possível de outras formas de existir. E a filosofia de Nietzsche vai completamente contra isso. Inclusive, dizem que Freud comentou em vida que ele não queria ler Nietzsche e ele não leu, parece, porque se ele lesse Nietzsche, ele não teria nada de novo a trazer, porque é como se Nietzsche já tivesse trazido tudo sobre como transmutar esses valores da existência que a gente tem como base do ser humano. E alguns outros nomes de peso das terapias dominantes hoje também tratam de Nietzsche como o primeiro filósofo ou pensador que trouxe algumas tipologias, ou talvez todas as tipologias do ser humano. Por quê? O que Nietzsche enxergou nessa questão do senhor escravo é como se a gente só tivesse esse formato de pensar. E, claro, tem várias formas da gente entrar nisso de uma maneira histórica ou, enfim, pegando por algum outro filósofo ou o próprio Nietzsche, mas algo que pode ser interessante como uma imagem, talvez, para considerar essa questão, é pensar em todos os movimentos que a Europa viveu, de secas, de desastres, de peste, de grupos contra grupos, de uma escassez generalizada e muitas brigas internas. E uma das formas de acesso pode ser por esse livro, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Ele tem uma série de questões e ele pode ser refutado ou não, não importa, mas um ponto interessante que ele traz é uma visão dessas guerras que se passaram lá, e seja como for que você acesse esse histórico da humanidade para chegar a ser o que ela é hoje, você de uma forma ou de outra percebe um domínio completo de uma única forma de enxergar a existência, que é mesmo como se fosse algo de um cachorro em relação ao seu dono, como se os grupos humanos também se portassem dessa forma, como se tivesse sempre um grupo que fosse dominante e vários outros grupos que fossem dominados. É aquela velha máxima de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se você pensa nisso como se você fosse uma entidade externa, como algum tipo de visão extramundo que consegue ver tudo o que se passou na humanidade desde o início até hoje, você percebe os padrões de comportamento que isso gera em toda uma população global, como a gente vive hoje. Por exemplo, entrando nessa forma que a Silvia Federici trouxe, nesse livro Caliban e a Bruxa, ela mostra que, conforme os bárbaros começam a chegar nessas terras, as pessoas que vivem lá com as suas famílias, com as suas terras, nas suas terras comunais, que têm a sua vida normal, que têm a sua vida ali bem pré-capitalista, elas precisam começar a criar alianças para se defender dessas invasões bárbaras. E dessas alianças começam a existir os senhores feudais, que ainda não existiam nesse formato. O que existia aí, e a gente está pensando aí no início do nosso calendário, claro, não no nosso calendário aqui do Brasil, né, mas do nosso calendário de cultura ocidental. E o que existia aí eram alguns donos de terra, terras um pouco maiores, que tinham escravos. A escravidão já existia desde antes de Cristo. Não é como se essa lógica fosse nova. É só uma das formas que a gente está entrando. Mas a forma mesmo da escravidão nos nossos grupos já é o início dessa humanidade que Nietzsche percebe, né? De onde ele tira essas tipologias fundadas na lógica senhor-escravo. Mas o corte que é feito aí é o início do trabalhador assalariado, que não é nem escravo e nem livre. Se antes a gente tinha vários grupos livres que viviam com a sua própria terra, a sua própria família, fazendo trocas entre si, ainda não numa escala global, mas ali naquele território, a gente depois passa por esse período de transição onde a escravidão não é mais tão lucrativa. O que passa a ser mais lucrativo é seguir com essas alianças em favor de um território que está sendo invadido por povos bárbaros, para que então haja uma força maior de defesa ao troco de você, que era uma pessoa livre na sua terra com a sua família, agora passa a ter que dedicar algum tempo do seu dia, tanto você como seus familiares, a servir esse senhor feudal que está nascendo ali, servir de graça em troca de proteção armamentista. Alguma coisa assim a gente pode pensar.
E, enfim, para quem leu O Caliban e a Bruxa sabe, mas o que se passa aí, acelerando, né? Se a gente estivesse assistindo um filme e a gente acelera bem rápido, assiste 2 vezes rápido, o que acontece é que esses senhores feudais começam a se apropriar dessas terras, se apropriar dos territórios e dos corpos das pessoas. Porque, enfim, todo um campo de forças vai se passando com essa duração de tempo. Então, isso só para falar um pouco sobre o que é essa relação senhor-escravo, sem entrar em muitos detalhes, mas ela existe muito antes disso, muito antes desse período que a gente viveu. Mas o que a gente precisa tirar daí como uma linha que se repete na história da humanidade é essa relação de grupos humanos com grupos humanos, que sempre acaba, de alguma maneira, numa relação de um poderoso com um grupo de súditos, com um grupo que ele domina e ao mesmo tempo protege em troca de trabalho, em troca de tempo dessa pessoa. E essa relação é como a humanidade se organiza e se complexifica da forma como ela é hoje. A gente nunca saiu dessa linha, senhor e escravo. A gente vive nessa linha até hoje. A nossa linguagem inteira, todas as palavras que a gente usa, elas têm um fundo histórico, etimológico, com base nisso, com base em um significado que algum senhor tomou como certo e passou isso para os seus súditos como uma forma corrente de ser falada. É claro que a linguagem sofre muitas forças ao longo da passagem do tempo, também tem as forças das multidões que vão se organizando, mas a própria força das multidões é de alguma maneira presa a essa lógica, porque pensa, você chega ao mundo, num mundo que funciona dessa maneira, nessa relação senhor-escravo já há tanto tempo, você aprende uma língua, que é a língua corrente quando você chega. Como que você ultrapassa essas lógicas do pensamento dominante se você é doutrinado nela desde que você nasce? É muito difícil. Então, o que Nietzsche percebeu nessa lógica escravo-senhor, que vem acompanhando a humanidade desde sempre mesmo, mas que a gente aqui está trazendo esse recorte do início do nosso calendário, não que seja o início da relação senhor-escravo, ela está lá desde os hominídeos, com certeza. A gente cria, sim, uma linguagem. A gente funda sensações a partir de linguagens dominantes, como se a nossa vida fosse unicamente possível dentro de prisões linguísticas que a gente compartilha desde a fundação disso que a gente chama de espécie humana. E é preciso encarar sempre como um jogo de forças, e não como se fosse um jogo já pré-concebido, já pré-formatado ou planejado. Não, a realidade vai se desenrolando de acordo com essas forças em contato, numa duração de tempo, que é bastante tempo, certo? A gente está falando de milênios aqui. Mas essa linha que Nietzsche capta é como que a gente hoje se mantém preso na mesma dualidade e que a gente funda a nossa linguagem, a nossa forma de estar no mundo. Dominante, claro. Não todas as formas possíveis de ser humano, que são infinitas. E isso é possível por conta de um grande abismo que é fundado nessa relação senhor-escravo. Por quê? Se o senhor é o detentor de todo o poder, de todo o conhecimento, de toda a bondade no mundo, e o escravo é aquele que tem que obedecer, é o pobre coitado, é o submisso, é o subalterno, dessa relação sempre vai existir uma negação no sentido de eu, senhor, sou o afirmativo, sou o que sei tudo, e você, escravo, é o que não sabe nada, é o negativo, é o não. Muito parecido com o que se dá entre os adultos e as crianças hoje em dia. Por exemplo, numa relação escolar ou mesmo familiar, onde o adulto é o detentor do conhecimento e a criança é aquela que tem que se submeter ao conhecimento dominante se ela vai querer sobreviver enquanto ela cresce e quando ela se tornar um adulto também. Ou seja, a gente continua perpetuando a lógica senhor-escravo, inclusive na relação com as crianças. E todo o conhecimento fica para a gente como se fosse assim, como se o conhecimento fosse algo que você nasce sem saber, como se você viesse ao mundo burro, um ser submisso, inferior, e tivesse que passar horas e horas da sua vida debruçado sobre aqueles mandamentos para que você aprenda, enfim, a ser um ser que seja um bom escravo, que possa servir bem aos senhores dominantes. E talvez por isso muita gente perceba logo cedo a farsa que é estudar
e acabe não querendo entrar tanto nisso. Talvez por isso tanta gente tenha TDAH e tantas outras dissonâncias em relação ao sistema educativo, porque sente na pele, pode não ter palavras ou uma maneira racional de colocar, mas sente na pele o fato de que a vida não é só esses conhecimentos, né, que são impostos a gente como algo transcendental à vida, que a gente precisasse se dobrar, se submeter para aprender a ser um ser humano funcional nessa sociedade decadente. Mas a decadência faz parte do processo, é assim que a gente chegou até aqui, não que chegar até aqui seja uma evolução, eu já falei isso antes, mas chegar até aqui é o que é como as coisas se desenrolaram, é como tudo veio a ser da forma como é agora, mas jamais significa que isso é a única forma das coisas continuarem a ser. A gente sempre tem um campo aberto para criar, para modificar, para trazer algo novo à existência, e na verdade a gente faz isso o tempo inteiro, mas não percebe. Talvez as crianças percebam isso, enquanto elas ainda não estão doutrinadas nesse sistema de poder que é a própria educação. O Ailton Krenak, inclusive, mencionou em uma das últimas falas dele, que hoje ele não colocaria os netos para estudar em nenhuma escola que ele conhece. Não há uma escola onde ele colocaria os seus netos para estudar, porque a gente tem essa noção, né, de que a criança é algo que precisa se submeter mesmo a um conhecimento. Isso não é verdade. O Ailton Krenak percebe isso, e no fundo a gente também percebe, que há uma força de vida, uma força de existência, que é muito maior do que tudo que é dado, tudo que já é pronto, que já é feito. Na verdade, a nossa força é uma força criativa, de composição em criação, e não uma força de submissão e de servidão. Mas como então exercer essa força criativa, se a nossa sociedade funciona por servidão? É esse o pulo do gato de Nietzsche. A gente está o tempo inteiro tomando caldo de cultura. As pessoas adoram essa expressão, caldo de cultura. E para mim ela sempre significou o caldo mesmo que você leva na praia. Porque é como se a gente estivesse num mar, vindo onda sem parar, e a gente estivesse tentando respirar para sobreviver. E para sair do caldo, a melhor forma é entender a série de ondas. Que nada mais são do que uma repetição, dentro de uma duração. Essa repetição ela pode ter pequenas modificações, mas a gente tem que estar de olho no que está acontecendo. E também aceitar o caldo um pouco, não se desesperar, não se angustiar, não ficar achando que a morte é certa. Até porque se ela for, você não pode fazer nada. Não, corta essa parte. Só acaba quando termina. Então, enquanto a gente está no caldo, a gente ainda pode fazer algo. E é isso que Nietzsche propõe, que a gente faça algo. Porque se a gente ficar sempre aceitando as questões da nossa existência, a gente vai ficar preso como humanidade numa grande bobeira, numa bobeira no sentido negativo, numa grande idiotice mesmo, porque essa coisa do poder dominante, que se quer único na humanidade, sempre leva a humanidade a se fechar, a se prender nessas questões dialéticas, sim e não, nós versus eles, grupo contra grupo. E se a gente fica preso nisso, a gente não ultrapassa para chegar na nossa força criativa de existir. E para fechar, eu queria avançar mais um pouco nessa questão do niilismo como motor da história, e isso que a gente entende por niilismo, que é um nada, um grande vazio, e entender isso junto com Bergson. Nesse livro, A Evolução Criadora, de 1907, um pouco depois de Nietzsche, Bergson entra de maneira magistral na questão do falso problema, que é a negação. E mais, a negação como a fundação da nossa própria linguagem, da nossa espécie, da nossa interlocução. Bergson aponta nesse livro, mais ou menos pela página 300 e pouco, que a negação surge como uma relação, algo relacional. Por exemplo, eu, numa situação de existência, tenho um conhecimento de alguma planta que faz mal, ou uma planta que faz bem. Eu posso chegar e conversar com um par para dizer para ele que aquela planta é boa e aquela outra planta é má. Vamos negar aquela outra planta porque ela causa algo ruim para nós. Então, essa capacidade de linguagem para que a gente possa apontar, educar, conversar entre si e compartilhar conhecimento, ao longo da história das nossas grupalidades, com essa linguagem que a gente é capaz de ter, se torna algo profundo, algo que é muito mais do que um artifício para a gente conversar entre si.
se torna algo que é mesmo uma sensação, como se o vazio, o nada, o negativo, fosse algo real. E Bergson aponta na evolução criadora que a gente acaba tomando a afirmação e a negação como equivalentes, como se eles fossem equivalentes na existência, no cosmos. Isso é impossível, porque o nada é apenas um artifício da nossa linguagem. Na natureza só existe o todo, só existe tudo. O nada não existe. É impossível você ter algum espaço na natureza, no cosmos, que tenha algo de nada. O nada é só uma imaginação da mente humana, com muita força, uma imaginação potente, capaz de fazer tudo isso que a gente fez. Não que isso seja bom ou ruim, mas é o que é. Bergson diz que se a gente entende e prova como que a negação é um falso problema, qualquer questão que derive da negação também se torna uma questão falsa. Qualquer coisa que deriva de um falso problema é também uma coisa falsa. Ou seja, relação senhor e escravo funda a nossa linguagem global que a gente tem hoje. Relação senhor e escravo contém uma premissa básica de um senhor que tudo sabe e um escravo que nada sabe, portanto tem que obedecer, tem que servir, e com a passagem do tempo, a relação senhor-escravo passa a coexistir em cada um de nós através dessa linguagem complexa que a gente tem como animal humano. E a gente cai nessa falcatrua, nessa mentira de uma afirmação e uma negação como se fossem equivalentes e como se sequer fosse possível na natureza de fato existir a negação. E a gente não pensa que ela é só um artifício de linguagem já usado há milhões de anos pela nossa espécie. É por isso que esse é o niilismo miguxo, porque a gente sabe muito bem que o niilismo pode chegar no seu quarto e último estágio, que é a negação de si próprio. Quando a gente percebe, de maneira muito simples até, que a negação é um artifício de linguagem e que a gente pode brincar com ela, porque a negação também é uma força muito potente. O reino do niilismo é poderoso e a gente pode brincar com ele para criar outras formas de existência ainda não vistas na Terra. E por onde começar? Sempre de um lugar muito bom. Remover da palavra de ordem o seu aguilhão. Vamos remover a negação de qualquer palavra que venha até a gente. A gente sempre pode criar outras formas de se compor com qualquer situação que a gente viva. Seja num trabalho difícil de suportar, seja numa relação familiar complicada, ou qualquer outra situação mesmo que te coloca em algum tipo de prisão. A gente sempre pode se compor de maneira diferente, que a gente ainda não testou, não tentou nesse tipo de relação. Mas não é de qualquer maneira, é sempre de uma maneira seletiva. A gente sempre seleciona, por mais que a gente não queira, alguma maneira que vai deixar a gente mais forte nessa relação. A gente pode não perceber, mas isso é sempre feito, porque a nossa consciência vem depois. O que vem primeiro é a nossa força de existência, que é a própria natureza na gente. Mas tudo isso a gente não acessa, assim, de uma hora para outra, porque o pensamento dominante não está muito querendo focar nisso. Ele está mais querendo focar na relação de servidão, senhor e escravo, para que a gente seja bons escravos do capitalismo. Mas só quem está muito de saco cheio disso é que vai se preocupar em fazer diferente. Então, bora fazer diferente, segue, comenta, compartilha, manda o que você achou, vamos continuar nessa conversa para a gente criar para si, independentemente de qualquer ideal, de qualquer coisa que a gente queira montar como sociedade. Mas muito mais do que isso, mais granular. Vamos criar para si, cada um para si próprio, uma existência plena, completa, como ser humano, porque só a partir disso é que a gente consegue fazer a diferença real nas nossas relações aqui e agora, sem idealismo, sem conto de fadas, mas com realidade pura e plena.